Ele escreve: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência, uma outra tradução possível. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deixa eu perguntar, quantos aqui estão passando por qualquer tipo de aflição, tribulação ou angústia nessa noite? A maioria de nós, inclusive eu. Sem perguntar, vou te contar algumas. Tem sido prazeroso passar por isso? Você tem sorrido? Tem se alegrado, tem festejado, feito churrasco, feijoada, dobradinha, feijão tropeiro, enquanto passa pela tribulação? Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você já fez um culto de ação de graças pela tribulação que você passou? Ou passa? Não. Como é que a gente faz culto de ação de graças? Como é que é? A bênção vem, então vamos agora fazer um culto de ação de graças. Ninguém, absolutamente ninguém quer passar por tribulação. Absolutamente ninguém, naturalmente, e não compreendendo o sentido do que o apóstolo Tiago está falando aqui, vai se alegrar na tribulação. Nós vamos chorar, nós vamos gemer, nós vamos muitas vezes murmurar, nós vamos reclamar. Essa é a reação normal de um pecador, de um ser humano. Agora nós temos que entender que o apóstolo Tiago, ele está nos trazendo aqui uma lição de extrema importância para nós superarmos essas tribulações, essas aflições, essas angústias, essas enfermidades, esses dilemas que nós enfrentamos. Ele está aqui direcionando a sua carta às 12 tribos que estão na dispersão. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas, especialmente pelo Novo Testamento, inclusive Paulo, diante do governador Agripa, vai dizer isso, que as 12 tribos são um símbolo para falar da totalidade do povo de Deus. Ou seja, as 12 tribos se referem às 12 tribos de Israel e ao povo de Deus de uma maneira geral, que está na dispersão. O historiador romano Joséfo vai dizer que essa dispersão, ou seja, o povo de Israel espalhado por várias nações, é algo tão extraordinário que não existia nessa época nenhuma tribo, nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma cidade que não estivesse debaixo da influência do povo judaico. Ou seja, o povo aqui havia sido perseguido em Jerusalém. Nós entendemos isso através de Atos dos Apóstolos, quando vem a perseguição sobre os cristãos, e eles passam a se dispersar. Então eles vão a outros povos, principalmente para pregar o evangelho a esses povos, gentios, ou seja, não judeus. Então a carta aqui, a Epístola de Tiago, é considerada uma epístola geral, porque ela é direcionada a todo o povo de Deus, judeus ou gentios, que estão espalhados por todos os povos a quem essa carta chegar, inclusive a nós brasileiros que estamos aqui hoje. Serve para nós essa carta. E aí qual é essa saudação? Qual é esse objetivo que Tiago tem ao apresentar essa carta? É um período de grande perseguição, ainda a perseguição romana, diante desses cristãos, perseguição também de judeus judaizantes, que não aceitavam o cristianismo, então perseguiam aqueles que se convertiam, especialmente os gentios que se convertiam, tentavam fazer com que esses gentios se circuncidassem conforme a lei, para pertencerem então ao povo da aliança, para participar dessa salvação. Então havia diversos tipos de perseguição, filosóficas, religiosas. O gnosticismo está presente aqui, que era uma religião do ocultismo, né? Então, somente os iluminados dessa religião recebiam o verdadeiro conhecimento, era um grupo fechado e os outros eram desprezados. Então havia uma série de perseguições, provações, perseguições físicas, de morte, intelectuais, acontecendo aqui nesse período. Então Tiago, ele vai escrever a este povo, que é o povo de Deus, de todos os povos, todas as línguas e nações, até os dias atuais, para consolar,
para oferecer uma ferramenta e um segredo para vencer a tribulação, para vencer a dificuldade. E aí, quando nós olhamos aqui, a partir do versículo 12, gostaria que você acompanhasse, o apóstolo Tiago, ele vai falar da efetividade da tribulação. Por que é que eu preciso me alegrar, não na tribulação em si, mas em passar por tribulação? Tem uma diferença aqui. Como eu perguntei a vocês no início, ninguém se alegra em passar por em estar em tribulação, ou pela tribulação em si. Mas o desafio aqui é nós nos alegrarmos em passar por tribulações, sabendo que elas são passageiras. Haverá um tempo que ela vai se completar. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ela precisa ter um efeito completo. Ela precisa chegar a um objetivo final. E enquanto estamos passando nisso, nós temos fé de que chegaremos lá nesse objetivo e o propósito de Deus, através daquela tribulação, daquela perseguição, daquela angústia, vai chegar ao fim. E nós vamos entender no final por que nós choramos tanto, por que nossos joelhos se tornaram como joelhos de camelos, de tanto dobrar, de tanto clamar a Deus. Por que nós emagrecemos tanto de jejum forçado por causa da tribulação? Por que nós tivemos tanto impacto emocional, tanta dificuldade, tanta decepção, tanta frustração? Lá no final, então, quando a aprovação chegar ao seu objetivo, nós compreenderemos. Até lá nós gemeremos. Mas o apóstolo Tiago está dizendo que nós devemos nos alegrar, porque nós estamos passando por tribulações. E aí, por que ele vai dizer isso? Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que a aprovação, ou a tribulação, ou a angústia, ela tem um primeiro objetivo. O primeiro objetivo dela está aí no versículo 3. E é provar a nossa fé. Veja o que diz o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Por que existe tribulação, dificuldade, luta, batalha? Para provar a nossa fé. A nossa fé precisa ser provada para Deus? Ou Deus já conhece a nossa fé? Deus já conhece a nossa fé. Mas a nossa fé, muitas vezes, precisa ser provada para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Como um símbolo de que nós, de fato, cremos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que nós temos certeza da nossa salvação. Independente do que acontecer aqui, se der tudo errado nesse planeta, nós temos a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Agora, como é que nós demonstramos isso? Através da aprovação. Você já teve a experiência de visitar alguém enfermo, muito enfermo, e ser consolado por essa pessoa? Já tive essa experiência. Certa vez fui visitar uma idosa com muitas enfermidades. Leito de morte, praticamente. Eu saí de lá consolado. Eu entrei triste, preocupado com aquela situação e como eu poderia agir ali para tentar ajudar de alguma forma, e eu fui ajudado. Eu fui consolado. Porque ela me deu palavras de esperança, de certeza da salvação em Cristo Jesus, de fé, como eu nunca tinha ouvido antes na minha vida, na minha trajetória. Como é que isso é possível? Através da tribulação, que é um teste da nossa fé. A nossa fé muitas vezes precisa ser sacudida, irmãos. Muitas vezes, se a nossa fé não for exercitada, ela se enfraquece. A Confissão de Fé de Westminster diz que a fé salvadora nunca poderá ser perdida, mas ela pode ser enfraquecida, adoecida. Tanto é que em muitos momentos, dentro da própria igreja, nós adoecemos a nossa fé. Nós nos esfriamos, nós desanimamos, pensamos em deixar tudo, pensamos em abandonar a fé. Muitas vezes isso acontece. Por que é que você está aqui depois de tantos anos, depois de tantas intempéries, depois de tantos desânimos e frustrações? Porque o Senhor persevera por você.
E a fé que ele te deu, que é a fé salvadora, ninguém pode tomar de você. Não tem poder, não tem autoridade, não tem principado, não tem potestade, não tem altura, não tem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso você está aqui, eu estou aqui, senão estaríamos na rua da amargura. Mas muitas vezes nós adoecemos. Não é verdade? Muitas vezes nós adoecemos. Desanimamos, cansamos. E aí vem uma tribulação para testar isso, para ver se aquilo é fé mesmo. Ou se você se reuniu com a quarta igreja só porque você queria participar de um clube para ter uma oportunidade, ver irmãos queridos, ou você gosta do ambiente, ou gosta da música, enfim, gosta das atividades que são feitas. Não. A provação vem para testar realmente a sua fé, a minha fé, a nossa fé, para colocá-la no fogo, para depurá-la. E aí, ao passar por tribulações, você tem certeza que, de fato, Deus depositou essa fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A provação não produz fé. Veja só, o texto não está dizendo que a provação produz fé, mas está dizendo que a provação, a tribulação, a angústia prova a sua fé e fortalece a sua fé, faz a sua fé ser depurada. Aleluia. Por isso estamos aqui. Temos certeza da nossa fé. Veja que, em segundo lugar, agora vamos entender por que existe tribulação, para provar nossa fé. Agora, a provação da nossa fé, ou a aprovação da nossa fé, produz uma outra coisa muito importante. Versículo 3 ainda. Versículo 3 vai dizer que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança ou paciência. É uma outra palavra aqui para perseverança, é paciência. O filósofo grego Filo chegou a dizer que a paciência é a maior de todas as virtudes. Você é uma pessoa paciente? Não? Você sabe esperar? Ninguém quer esperar. Eu acho que ninguém sabe esperar o suficiente, principalmente quando a coisa está muito apertada, quando a tribulação está muito difícil. Quando você não encontra saída, quando você quer resposta, quando você quer solução para o problema, quando você quer cura para a sua dor. E a dor continua, e a cura não chega, o remédio não faz efeito. É muito difícil ser paciente e perseverante. Mas quando a sua fé é confirmada, isso desenvolve perseverança e paciência. Veja que essa palavra é muito interessante. A palavra perseverança no grego, no original, é hipomoné, que significa resistência, resiliência. Não é uma paciência que você senta lá na recepção do consultório do seu médico e espera por ele por 1 hora e meia para ser atendido. Ou da fila do INSS. Haja paciência. Ou a fila do banco, o que quer que seja. Não é esse tipo de paciência passiva, que você só aguarda, mas é uma paciência operante. Esse é o sentido de hipomoné. É uma paciência que faz com que você haja. Ao mesmo tempo que você espera o resultado, mas você também vai atrás do resultado. Você ora, você busca, você bate, você clama a Deus. Você também se movimenta na direção que Deus quer que você se movimente. Você vai em direção à sua vitória, à sua conquista. Mesmo que você não consiga enxergar claramente o que está acontecendo ou entender o que está ocorrendo, você se movimenta. Então não é você ficar paralisado. Porque a tribulação, porque a angústia, porque a perseguição, também tem o poder de te paralisar se você deixar. E nos paralisa. Nós passamos a ter medo, terror, fobia, transtorno pós-traumático e ficamos paralisados pelo medo. Não é isso que o texto está dizendo. E o Senhor, nas palavras do apóstolo Tiago, não está permitindo, não está enviando tribulação e angústia para nós ficarmos paralisados ou perdermos a nossa fé. Não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo aqui é crescimento, desenvolvimento. Então veja, a provação da nossa fé ou a aprovação da nossa fé vai produzir paciência.
vai produzir perseverança. Isso tem tudo a ver com amadurecimento cristão, com crescimento cristão. Se você é uma pessoa muito impaciente, passiva ou ativa, você precisa trabalhar isso com o Senhor. E talvez o Senhor envie aí porção dobrada de tribulações para te ensinar. Porque a paciência é desenvolvida através da provação da fé. Então a gente precisa ser mais paciente, mais perseverante, ativamente. Ou seja, Senhor, por que é que eu estou nessa provação? Para que eu estou nesse processo? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso confessar? O que eu preciso deixar? Como o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor quer quebrantar? Lembra lá do exemplo do vaso da mão do oleiro? Na casa do oleiro, nós somos como vasos na mão do oleiro. Então o Senhor faz, desfaz. O vaso se quebra, o vaso é remendado, o vaso é preparado, conforme a vontade de Deus. Nós temos que entender por que é que nós estamos passando pela provação que nós estamos passando. E agir de acordo com a vontade de Deus, queridos. Vamos lembrar então nosso caminho aqui. A aprovação tem como objetivo primeiro testar, provar nossa fé, para ver se é uma fé verdadeira mesmo. A fé, uma vez provada e testada, vai produzir perseverança, paciência ativa para alcançarmos o nosso objetivo. E em terceiro lugar, a perseverança ou paciência deve ter ação completa. Para quê? Para nos aperfeiçoar. Diz isso o verso 4, veja aí. Ora, a perseverança ou a paciência deve ter ação completa para quê? Para que sejais perfeitos, vamos entender essa palavra perfeito, e íntegros e em nada deficientes. Parece uma utopia aqui, mas nós temos que entender algumas palavras primeiro. A ação da perseverança deve ser completada, ou seja, ela tem que cumprir o seu objetivo na nossa vida, que é o nosso aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento no Novo Testamento relacionado a nós, seres humanos, não significa alguém isento de erros, de pecados. Isso é impossível. Somente Deus é santo plenamente, perfeito. Mas significa amadurecimento. Isso é o sentido da palavra perfeito no Novo Testamento. Então, quando o apóstolo Tiago ele está dizendo que a perseverança precisa cumprir o seu objetivo, a paciência sendo trabalhada em nós vai cumprir o seu objetivo até o final, como romper de uma ponte completa sobre um rio até o outro lado. Veja, esse é um exemplo interessante. Se você tem que atravessar até o outro lado, a ponte não pode ir até a metade. Não é? Porque senão a travessia é incompleta, você não chega ao outro lado. Então, pense na paciência ou perseverança como essa ponte que vai te levar ao objetivo, do outro lado. Vai te conduzir à parte final, para você completar o percurso. O diabo quer que você pegue atalhos. Passe correndo pelo rio, correndo perigos. Enfim, pegue lá um jet ski e atravesse. O diabo quer colocar armadilhas para você pegar atalhos. Eu nunca mais vou me esquecer de uma palavra que eu recebi do primeiro pastor que me enviou para o seminário, foi o reverendo Luiz Gonzaga, hoje está jubilado, Casimiro de Abreu. E eu dizia assim, pastor, mas tem que ir para o seminário mesmo, são 5 anos, 4 anos, 5 anos. Eu falei assim, Renato, nunca pegue atalhos. Tinha outros atalhos, até, né? Tinha até curso por correspondência, enfim. E mais tarde eu pude entender que o caminho mais difícil geralmente é o caminho mais certo. Tanto é que o caminho mais difícil é exemplo do caminho da salvação. Qual é a porta estreita? O que significa a porta estreita? A porta da salvação. Qual é o caminho espinhoso? Caminho da salvação. O caminho da tribulação é o caminho mais vitorioso que nós podemos ter. Por isso nós devemos nos alegrar enquanto passamos por tribulação. Não na tribulação,
Ah, Senhor, eu te louvo a Deus por essa tribulação. Que tribulação maravilhosa. Ninguém vai orar assim. É hipocrisia, é ironia. Mas você fala, Senhor, eu tenho certeza que eu estou passando, isso vai passar, isso vai me aperfeiçoar, por isso eu me alegro. Aí sim, você passa a entender a tribulação, a provação. Mas a perseverança vai te conduzir, então, a um destino, ao final, e ao final nós seremos aperfeiçoados ou amadurecidos, inclusive para ajudar outras pessoas que passarão pela mesma situação que nós passamos. Por que é que hoje você consegue dar conselhos em algumas áreas da sua vida, para algumas pessoas? Porque você já passou. Você já viveu aquele problema. Então as pessoas, inclusive, vão te procurar. As pessoas, inclusive, vão te procurar, muitas vezes, para pedir um conselho, sem saber até que vocês passaram por aquilo. Já experimentou isso? Aí você chega e diz, ó, já passei por isso aí. E foi assim, assado. E tem um caminho para você chegar aqui, a solução. Então, o texto vai dizer que a perseverança deve ter ação completa, e nós devemos deixá-la ter ação completa. O que nós queremos fazer? Queremos tirar o espinho. Queremos tirar a pedra do sapato. Está machucando, eu quero tirar. A gente quer curar a ferida antes da hora. A gente quer que um teste positivo dê negativo de um dia para o outro. Vai ser difícil. A gente não quer a dor, nós queremos evitar a dor nos machuca, nos fere, nos magoa. Mas para a perseverança, a paciência ter ação completa, ela precisa ir até o final. O remédio tem que fazer o efeito até o final. É aquele remédio amargo que você toma, que não gosta de tomar, mas que vai fazer efeito. Quando você está com uma infecção de garganta terrível, terrível que nada passa, qual é a medicação que vai fazer efeito, que o médico vai passar para você? Para resolver o problema, qual é? Qual é o antibiótico pior que você vai tomar? Injetável, qual é? Muitas vezes você sai com a perna assim, ó. Benzetacil. Eu estava na reunião do Supremo Conselho de 2018, agora esse ano tem, de novo, nós vamos representar o nosso presbitério. No meio da reunião, ela atacou minha garganta. Infeccionou, eu tive que correr para um atendimento médico, lá em Águas de Lindóia. O remédio foi Benzetacil. Benzetacil, saí todo duro. Dói para burro, você sabe. Dói demais. Mas resolve, não resolve? Rapidinho resolve. Assim a paciência, a perseverança, queridos. A provação vai nos levar para um caminho que dói, que machuca, mas vai resolver o problema. Por que a igreja está cheia de pessoas imaturas, que não aguentam provação, a mínima provação? Por que muita gente está desanimando por qualquer coisa? Porque elas não deixam, não permitem que a perseverança, a paciência, as levem para um caminho de amadurecimento final. Elas não aguentam, elas não suportam, elas não querem a dor. Elas não querem o sofrimento. Elas rejeitam de qualquer forma o sofrimento. E essas pessoas não amadurecem. Quem são as pessoas mais maduras que você conhece? Quem são? Pensa aí. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um professor, um líder espiritual, um irmão, uma irmã. Quem são as pessoas mais maduras que você conhece, assim, que parece que nada abala aquelas pessoas? Lembrou? Pensa nelas agora. Agora pensa no que elas viveram. Olha para trás. Veja as experiências. Veja as lutas que elas já passaram. Quanta coisa elas já suportaram. Porque a perseverança foi completa na vida delas. E aí nós seremos aperfeiçoados, amadurecidos e em nada deficientes. Você consegue hoje louvar a Deus pela tribulação que você está passando? Tribulação aqui no texto também não é algo imposto pelo diabo. O sentido aqui não é esse. É algo permitido ou enviado por Deus. Em outros lugares, como Mateus 4, Satanás apresenta tentações a Jesus. Aqui não, o sentido é diferente. O sentido aqui são testes da nossa fé. A fé, uma vez testada, produz paciência e perseverança, e a perseverança e a paciência completadas nos completam, nos amadurecem em Cristo Jesus. Você consegue louvar a Deus pela tribulação que você está passando? Pela provação? Pela dor?
pela perda, pela frustração. Consegue fazer isso? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, mesmo sentado, onde você está. Eu gostaria que você começasse a louvar a Deus. Eu sei que é difícil. Louvar a Deus por aquela perseguição. Louvar a Deus por aquela frustração. Louvar a Deus por aquela traição. Porque essas coisas vão provar a sua fé, aprovar a sua fé, produzir paciência, perseverança em meio à dificuldade e te aperfeiçoar e te amadurecer em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil. Não dá nem para citar o nome, não dá nem para citar o problema, porque o problema machuca demais, fere. A luta foi muito grande, a batalha foi grande. O Senhor quer te levar a um outro nível de amadurecimento, de relacionamento com Ele, de fortalecimento. Você vai sair dessa batalha, dessa luta, dessa dificuldade muito mais fortalecido, preparado, preparada para tudo aquilo que o Senhor reservou para você. Se você quer grandes vitórias, você precisa passar por grandes batalhas. Não tem outro caminho, não tem jeito. Se você quer estar preparado para o que o Senhor reservou para você, você precisa passar por lutas, por tribulações, por tentações, por dificuldades. E o Senhor nos testa mesmo, o Senhor nos prova mesmo, o Senhor nos coloca no fogo para sermos ainda mais valiosos para Ele. Louvado seja o seu nome. Louve ao Senhor pela sua luta. Louve ao Senhor pela tribulação. Louve ao Senhor pela perseguição, pelas injúrias, pelas confusões que você entrou e nem sabia que estava entrando. Louve ao Senhor porque o Senhor está te depurando, o Senhor está te preparando, o Senhor está te moldando, o Senhor está te capacitando para coisas maiores. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos pelas lutas, pelas adversidades, pelas batalhas, pelas rixas, pelas calúnias, pelas acusações, pelas inflamações, pelo fogo que arde e nos prova, Senhor, e nos queima mesmo, as chamas ardem em nós, no nosso corpo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem um propósito com isto. O primeiro propósito é provar a nossa fé em Cristo Jesus. Para que ela seja provada como verdadeira, é necessário passar pelo fogo. Não como uma fé superficial, uma crença humana, existencial. Nós te louvamos, Senhor, porque a fé provada produz paciência. Nós precisamos ser mais pacientes, ativamente, esperando o momento certo, a hora certa, dessa paciência se completar para ganharmos experiência e amadurecimento na fé, Pai. Abençoa o teu povo, esse irmão, essa irmã que sofre, traz bálsamo, consolo nesse coração, traz cura, Pai. Nessa noite que celebramos a ceia do Senhor. O Senhor está aqui, nós sentimos a sua presença nesse lugar. O Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor sofreu por nós, se entregou por nós naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos provando que a morte não é o fim, o túmulo não é o fim. Um dia nós ressuscitaremos contigo, Pai. Essa é a nossa esperança, porque se a nossa esperança se deposita somente nesta vida, nós somos os piores dos pecadores, Pai. Então consola, cura, trata,
Sopra o teu vento aqui nesse lugar. Aviva esse coração entristecido, magoado, ferido. Trata mesmo, Pai. Traz aqui o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura nessa noite. Que haja cura na tua casa nessa noite, Pai. Que haja perdão aqui, Pai. Que haja, Senhor, milagres na tua casa nessa noite, Senhor. Eu sei que há pessoas que entraram aqui magoadas, feridas, transtornadas, decepcionadas, abatidas, frustradas, Senhor, e que precisam nessa noite da cura do Senhor. O Senhor é poderoso para efetuar isso agora, nesse momento, trabalhar isso, reverter essa situação, esse quadro, meu Deus, de revolta, inclusive contigo, de decepção contigo, como Pai que o Senhor é. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos. E o filho que é amado pelo Pai também é disciplinado por Ele. Em nome de Jesus. Amém.